Boa noite a todos. Não sei se me conseguem ver e ouvir devidamente. Gostava que me pudessem confirmar se conseguem ver, pelo menos ver e ouvir. Vamos ver o que é possível fazer. Eu já sei que quando colocamos certo tipo de títulos nos diretos, tudo se torna mais complicado. Portanto, mas digam-me, por favor, se conseguem. Conseguem, boa, muito bem. Então é isso mesmo que se pretende. Eu já sei, foi um pouco ousado da minha parte ter avançado com o título que avancei, sobretudo porque já sei como é que se passam estas coisas de streams e sobretudo com determinadas palavras-chave. Bem, mas para todos os efeitos, eu vou continuar a avançar com o tema que tenho proposto, porque eu acho que é possível, naturalmente, debater-se este tipo de temas sem se entrar em níveis de radicalização ou de extremismo relativamente a todos estes tópicos. Mas, antes de mais, eu estive naturalmente a dar aqui algum tempo para que as pessoas pudessem entrar, porque estive a preparar este direto, estive a preparar este live, e as coisas não, naturalmente, como eu digo, as coisas não são feitas em cima do joelho, não podem, não devem ser feitas em cima do joelho. Portanto, aquilo que eu faço é, naturalmente, ter de dar aqui algum tempo, mas também para não ficar demasiado tarde para as pessoas. Mas, entrando no tema que nos traz aqui hoje, um abraço para Barcelos, Sr. Miguel Leite, Sra. Susana Rodrigues, Sr. Padre Rinaldo de Aracaju, um abraço também para o Brasil, um abraço para todos aqueles que estão a ver de Portugal e também de um conjunto de outros países. O tema que eu decido aqui trazer hoje está relacionado com as declarações do vice-primeiro-ministro italiano e também ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, António Tajani, que veio dizer que a União Europeia deve formar as suas próprias forças armadas que possam assumir um papel na manutenção de paz e na prevenção de conflitos. Falou na União Europeia, não falou no exército europeu, falou na União Europeia, mas chama-se isto exército europeu, por assim dizer. E depois veio ainda falar um conjunto de coisas que eu passo a já acrescentar, nomeadamente disse ele que este é um pré-requisito fundamental para nós termos uma política externa europeia verdadeiramente efetiva. E no mundo onde players ou atores tão poderosos como os Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, e com várias crises que se vão prolongando a partir do Médio Oriente e que seguem para o Indo-Pacífico, para os cidadãos italianos, alemães, franceses e eslovenos só podem ser protegidos pelo que existe atualmente e que é a chamada União Europeia. A União Europeia, enfim, basicamente é aquilo que todos nós sabemos, portanto, é algo que nós ainda estaremos aqui para tentar perceber e para tentar descobrir o que raio é a União Europeia, para que caminho é que pretende ela seguir. Aliás, a propósito, nós falamos tanto de pobreza, de miséria, as dificuldades que são colocadas perante os povos europeus, e depois aquilo que nós temos são prioridades trocadas, posso eu dizer desta forma. Porquê? Ainda hoje estava a ver as notícias que a Etiópia, na Etiópia, portanto, a Etiópia, a falida Etiópia, um país que não tem a capacidade financeira para conseguir ajudar o seu próprio povo, a União Europeia continua a ajudar a Etiópia e o presidente Abiy tem como pretensão a construção de um palácio no valor de construção total de 9 mil milhões de euros. E andamos, nós, de facto, nós, União Europeia, e aqui estamos para o bem e para o mal, nós, União Europeia, somos um país da União Europeia, a ajudar a Etiópia.
basicamente com ajuda supostamente humanitária, quando depois temos um governo que tem este tipo de prioridades e que prefere construir os seus palácios, palacetes, o que for, para, em vez de ajudar verdadeiramente a população, e anda aqui de conflito em conflito, mas, ou seja, a União Europeia é um pouco isto. E esta ideia de exército europeu é uma ideia que já continua, já vem desde há muito, muito, muito tempo. Eu atrevo-me até a dizer que a ideia de constituição de um exército europeu já vem desde o final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, nós já estamos a falar desta ideia de exército europeu há pelo menos 100 anos. É o eterno sonho, é como o outro sonho que são os Estados Unidos da Europa. Os Estados Unidos da Europa fazer da União Europeia. A União Europeia foi basicamente o projeto mais conservador que se conseguiu para conseguir sossegar todos aqueles que queriam construir os Estados Unidos da Europa. Portanto, nós vamos ver os registros em conjunto de cimeras intergovernamentais após a Primeira Guerra Mundial e nós vamos deparar-nos e vamos encontrar várias ideias e várias propostas para que fossem constituídos os Estados Unidos da Europa. Claro que depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, essa ideia ganhou uma força ainda maior. Acabou por ser um projeto idealizado com um determinado tipo de ambição, mas nunca foi para a frente, porque felizmente que aqui tivemos o bom senso do Reino Unido. O Reino Unido tem naturalmente muitos defeitos, mas também tem muitas virtudes, e uma dessas virtudes foi a de boicotar as agendas daqueles que queriam apostar no federalismo europeu e não numa chamada intergovernamentalidade entre os vários países europeus, ou seja, cada governo e cada país manter a sua soberania e os vários governos e os vários países, em função da soberania que têm, conseguirem alcançar consensos em vez de delegarem ou de recusarem manter a sua própria soberania e cederem a uma terceira entidade a que se queria, chegou até a equacionar o nome de Estados Unidos da Europa. Para quê? Para seguir o mesmo exemplo que os dos Estados Unidos, que eram vistos naturalmente como um exemplo e naturalmente que existe aqui vários problemas. O primeiro deles é o problema geográfico, é que os Estados Unidos estão de facto numa localização privilegiada, goste ou não, isto não é propriamente algo que se resolva por intermédio de tratados internacionais. Os Estados Unidos têm uma geografia que nenhum país europeu tem, mas não seja, estão afastados da conflitualidade. A história dos Estados Unidos já vem de longa data, a história do Novo Mundo, tanto portugueses como espanhóis, quando chegaram àquelas terras, a descoberta da América, sempre qual era o nome dado na altura à América, aos Estados Unidos da América, era de Novo Mundo. Porquê? Porque a Europa, toda aquela Europa de conflitualidade é que era considerada e era apelidada de Velho Mundo. Portanto, logo aí começou o tal excepcionalismo americano, não é? Portanto, estamos a falar de um reconhecimento de soberania a um país que tinha, e a um território que tinha características únicas. E essas características começavam na geografia. A geografia protegeu sempre os Estados Unidos de um conjunto de conflitos e de um conjunto de ameaças às quais os europeus não eram imunes. E a prova disso mesmo é que hoje aquilo que nós conhecemos como União Europeia é um tubo de ensaio dos Estados Unidos. É muito fácil para os Estados Unidos virem doutrinar os líderes europeus e comprá-los com dinheiro e com várias promessas de fama, de vários tipos de carreiras, para servirem de tubo de ensaio daquilo que é os ideais, o conjunto de ideais dos Estados Unidos e que os próprios Estados Unidos já experimentaram de certa forma e depois isto acaba por sair contra eles próprios, mas os europeus, que foram os europeus que basicamente colonizaram os Estados Unidos, aquilo que hoje são os Estados Unidos, quem povoou, quem impôs um ideal europeu
foram os europeus, portanto, nos Estados Unidos da América, aquilo que nós temos hoje em dia, quando se fala em colonização naturalmente, falamos de colonização no sentido de fazer um varrimento completo de tudo o que é população autóctone, portanto, pessoas que residem naquele determinado local, que é os Estados Unidos. Muito se fala dos Native Americans, dos índios, que de facto residem e que sempre residiram durante séculos e ocuparam aquelas terras e viveram, exploraram aquelas terras, foram completamente varridos, a bem de por assim dizer, uma tentativa de conquista e de extensão ou de expansão de tudo aquilo que era a ideia de impérios europeus. E foi assim que se tentou adaptar o mais possível a estas novas terras, à qual o Brasil também não foi imune, nem nenhum povo das Américas foi imune a isto, para tentar, naturalmente, estender o seu império, estender o seu poder a um conjunto de outros territórios, porque os territórios europeus encontravam-se, já eram demasiado insuficientes para as necessidades até de recursos naturais e de expansionismo que os grandes impérios e reinos europeus queriam na altura. Portanto, nós tivemos uma situação em que, e estamos a assistir a uma situação em que a criatura dos Estados Unidos supera um criador, que são basicamente o continente europeu, com todas aquelas influências que teve, não só britânica, como também hispânica, até mesmo portuguesa, italiana e por aí fora. E é com base nisso que nós vemos que estes ideais de construção de um exército europeu, de construção unificado, sempre se opuseram vários países à constituição de um povo europeu, porque, desde logo, por questões de rivalidade, por questões de disputas geopolíticas e hegemónicas. Os franceses sempre se opuseram a isso com receio de que os germânicos pudessem ganhar ascendente no controlo desse exército europeu. E um conjunto de outros povos, como por exemplo até o Reino Unido, também foram contra esse tipo de ideia, porque, mas não seja, porque na altura em que isto começou a ser aventado, era muito difícil, em contextos de pós-guerra, conseguir perceber quem é que iria ganhar o ascendente sobre quem. E nós vemos que este tipo de ideais, curiosamente, agora falamos das palavras do vice-primeiro-ministro de Itália relativamente a esta questão. E é curioso que já há 100 anos, e mesmo há 70, 80 anos, nós ouvíamos falar os líderes italianos a defenderem a ideia de federalismo europeu. É impressionante como os italianos conseguem estar sempre de volta de uma ideia que parece quase paradoxal, que os povos mais fustigados e que deveriam ter maior aversão a comandos e a controlos e a domínios por parte de grandes potências europeias, são os primeiros a avançar de peito aberto a pedir uma unificação de um conjunto de situações, ou de vetores, por assim dizer, numa pessoa supranacional que possa verdadeiramente controlá-los até eles próprios. Os italianos sempre estiveram deste lado, os outros foram os Países Baixos também, que sempre apoiaram esta ideia. E isto é um pouco paradoxal, porquê? Porque deveriam ser os primeiros a recusar esta ideia. E aqui é ao contrário, são os primeiros a propor esta ideia de exército europeu. Portanto, e isto naturalmente que roça uma vez mais aqueles contornos e aquela ideia de federalismo, porque quando se quer criar um exército europeu, a criação de um exército europeu implica que tenhamos um comando centralizado para poder liderar, para poder comandar e para poder operacionalizar aquele exército europeu. E isto implica também uma renúncia por parte de cada Estado-membro da União Europeia àquilo que é cada um também dos Estados que contribui para essa força. Portugal seria um dos países naturalmente que contribui para essa força, mas não seja porque nós somos pau-mandado de tudo aquilo que vem, quer dos Estados Unidos, quer de Bruxelas, e fazemos muita questão de querer mostrar que somos o bom aluno da Europa, que o professor manda fazer 10 cópias, muito bem, nós fazemos 20 para mostrarmos que somos mesmo muito bons alunos e muito dedicados.
o professor manda-nos estudar um capítulo, nós estudamos 10 capítulos e já levamos avanço, e ainda levamos mais em seis, ou seja, Portugal é muito assim. Portugal é quase como paradoxal também, porque Portugal, com toda a história que tem, Portugal neste momento tem um povo que maioritariamente é um povo completamente rendido às circunstâncias. E eu agora até aproveitaria para fazer alusão àquilo que tem sido comentado e que tem sido partilhado, que é o vídeo daquela senhora, salvo erro, que foi entrevistada pelo Sérgio Tavares. E o vídeo da senhora que foi entrevistada pelo Sérgio Tavares, em que diz: "Bem, isto está assim, pode ser que continue o PS nas próximas eleições, continue tudo na mesma, por mim é igual, para que mexer?" E depois, na altura, salvo erro, ele até diz: "Então, mas repare, com todos estes escândalos, com todos estes problemas, com tudo aquilo que tem acontecido neste governo, a senhora mesmo assim, olha, eu já estou reformada, não quero saber." Portanto, ou seja, isto é o retrato do que é o português. Eu não censuro a senhora. Não estou aqui a censurar a senhora, nem estou a querer embaraçar ou envergonhar a senhora. Estou a dizer que isto é um claro reflexo do situacionismo em que todos os portugueses, a esmagadora maioria dos portugueses, todos os portugueses em certa medida, acabaram por mergulhar. Que é de, bem, ok, quero lá saber que eles cometam crimes. O que interessa verdadeiramente é se eu consigo entrar também no mesmo circuito e também eu ganhar alguma coisa ou conseguir ganhar alguma coisinha a partir daqueles esquemas que eles têm. Portanto, se eu puder entrar no circuito, por isso é que há muita gente que, o quê? O meu filho num partido político, o meu cunhado, o meu primo num partido político, isso então é espetacular. Olha, vou passar a votar nesse partido só por saber que tu estás lá. E espero que tu continues a ascender. Isto é que é vencer na vida. Conseguiu ser chefe de gabinete de um ministro. Portanto, a grande ambição neste momento em Portugal é conseguir colocar e fazer mergulhar a sua própria família, os seus amigos, é ter alguém, é quase como ter um médico na família, um advogado na família. Neste caso é ter alguém que possa ter relação direta com um membro do governo. E nada melhor do que apostar em partidos políticos para se poder dizer: o meu filho é deputado, o meu filho é isto, o meu filho é aquilo, o meu primo já é aquele outro. E este é o Portugal, é aquele Portugal em que nós nos tornamos, em que já ninguém censura, portanto, pode roubar à vontade, desde que não seja apanhado. Toda a gente sabe que rouba, mas desde que não seja apanhado está tudo bem. E se eu puder também entrar no esquema, isso então é que é perfeito. Ou seja, Portugal é isto. Isto é o reflexo de Portugal. Eu sei que não é caso único, mas cada vez mais se vê as pessoas neste tipo de registro, que é o conformismo, que é isso está tudo na mesma. Ok, tudo bem. Para mim é manter tudo igual. Para que mudar? Já está assim, para que mudar? Portanto, eu não quero saber. Portanto, e este é um pouco o retrato daquilo que nós temos neste momento na União Europeia. Isto a propósito ainda das palavras, porque Maria Zaharova, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, pegou nesta intervenção do vice-primeiro-ministro Tajani de Itália para fazer um comentário isto mesmo. E antes disso, eu até gostaria de aproveitar aqui as palavras do Sr. Sérgio Araújo, que me deixou aqui logo uma palavra, a perguntar o que é que eu acho das palavras do chanceler, neste caso do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, Sergei Lavrov, sobre o Presidente Lula, quando diz: o Presidente Lula é a peça fundamental na criação do novo sistema financeiro. Porquê? Desde logo, ponto número um, por causa da localização geográfica do Brasil e da dimensão do Brasil. O Brasil ainda depende, em certa medida, tremendamente das relações que tem com os Estados Unidos. Depois, a doutrina Monroe, que foi proferida em 1823 pelo o antigo presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que fez o ano passado 200 anos que foi proferida, ela, ainda o próprio Donald Trump fez questão de a referir. Joe Biden, salvo erro, também a veio citar para defender que as Américas, que o continente americano, são todos eles, são todo aquele continente, até ao fim, até à Antártida, acabou por ser é o quintal privilegiado dos Estados Unidos. Em 1823, cerca de menos de 50 anos depois da declaração de independência dos Estados Unidos,
Nós tivemos o presidente James Monroe que não aceita interferência ou ingerência de países europeus em qualquer território ou junto de qualquer povo das Américas. Ou seja, não é só dos Estados Unidos da América. Ou seja, o que eles foram fazer foi considerar que o continente americano, total, América do Norte, Central e América do Sul, se alguém tem de dizer alguma coisa, somos nós, Estados Unidos. Vocês aqui não podem entrar nem podem interferir nunca mais. E aquilo que se está a passar, 201 anos depois de terem sido preferidas estas palavras, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o Brasil, naturalmente, pela sua dimensão, pela sua capacidade e poder enquanto grande potência, eu diria até mais do que regional. Eu colocaria o Brasil como uma potência continental. E quando eu digo potência continental, considero naturalmente entre a América Central e a América do Sul, mas por todas as razões, é a grande potência, é o grande motor das Américas, isto é inegável, para o bem e para o mal, é isto, o Brasil. E o Brasil tem sido, como diz aqui o senhor, como é que ele diz aqui? Quem é o senhor que disse isso, que ainda agora vi aqui? É o senhor Luís Pacheco. A América Latina é o quintal dos Yankees. E é verdade. Portanto, a América Latina é verdadeiramente o quintal dos Estados Unidos por excelência. Portanto, nós não nos podemos esquecer do Chile, nós não nos podemos esquecer do Chicago Boys, não nos podemos esquecer como é que Salvador Allende caiu, não nos podemos também esquecer da grande ambição que Milei quer uh, para a Argentina, que é de seguir o exemplo de Augusto Pinochet e tentar implementar as doutrinas neoliberais desde há muito, que têm sido sempre proclamadas, mas na Argentina. Portanto, não é de agora que nós vemos uma tentativa de mais do que blindar as Américas à ingerência externa, conseguir ir mais longe e controlar toda a gente e todos os países das Américas, ou seja, ir um passo mais além. Por isso é que eu não estou aqui a fazer a defesa, não vou fazer as defesas de Hugo Chávez, nem de Nicolás Maduro. Não estou a fazer isso, nem quero que seja interpretado dessa forma. Mas não é por acaso que os Estados Unidos têm tanta celeuma relativamente à Venezuela. Não é por acaso que os Estados Unidos continuam a ser o único país que é capaz de votar a favor ou votar contra uma resolução que repudia os embargos a Cuba. E lá está. Isto não é uma defesa das lideranças políticas destes países. Isto é uma defesa de algo chamado soberania e de algo que, por acaso, foi sobre isso que eu escrevi a minha tese de doutoramento, que é a proibição de ingerência, que é um princípio de direito internacional que prevalece por todos, já por todo o mundo, junto de todos os países e que nivela todos os países basicamente ao mesmo nível. Nivela, ou seja, ao mesmo nível. Sr. Carlos Velasco, um grande abraço e muito obrigado também por essa referência e pela preferência. Também vou sempre acompanhando a Nova Resistência, que continua a fazer um trabalho exemplar. E isto para vos dizer que é por isso que o presidente Lula aqui, porque o presidente Bolsonaro, e lá está, não estou contra, não estou a mostrar apoio, não estou a mostrar-me contra, não estou a dizer que o presidente Bolsonaro tinha uma inclinação muito maior e de aproximação aos Estados Unidos, mesmo já com a liderança Biden, do que propriamente o presidente Lula. Portanto, é mais por aqui. Portanto, está relacionado com isto, independentemente de alguém ser favorável ou não, seja Lula da Silva, ou seja Jair Bolsonaro ou qualquer outro líder, a verdade é que o Brasil continua a assumir uma posição singular na proximidade que tem, na dependência que tem dos Estados Unidos. E é por isso que, se o Brasil tiver capacidade para conseguir romper com a dependência dos Estados Unidos, incluindo a nível de transações comerciais, e o Brasil já começou a fazer isso. O Brasil está a preferir importar combustíveis, por exemplo, a partir da Rússia e outro tipo de recursos e bens essenciais, nomeadamente bens agrícolas e cereais provenientes da China, até aumentou as importações provenientes destes dois países, mas
Por outro lado, mas por outro lado, temos também de reconhecer que o Brasil começa a reduzir a dependência dos Estados Unidos. E isto é uma solução-chave para conseguir deixar os Estados Unidos mais isolados, ajudar a fragilizar e enfraquecer o dólar. Portanto, é daí que o próprio Sergei Lavrov terá tido as palavras que teve, porque é preciso, não basta dizer vamos acabar com as transações em dólar. É preciso ter coragem e também saber estar e saber e ser visionário para conseguir perceber quais são as alternativas ao dólar. Porque isto não é só a partir de agora acabarmos de negociar em dólar. Ok. E os Estados Unidos fecham a torneira e os países vão abastecer-se aonde? Os países não se podem dar ao luxo de, por causa de questões ideológicas, de ficarem sem comer, de destruírem a economia. Portanto, têm de encontrar alternativas. E essas alternativas agora, aos poucos, têm sido implementadas e têm sido defendidas, por exemplo, até mesmo no contexto dos BRICS. E espera-se que essa plataforma possa continuar a surgir. Mas bem, voltando outra vez a Maria Zaharova, é muito interessante de perceber que o comentário de Maria Zaharova foi completamente demolidor e não só foi completamente demolidor, como eu acho que é curioso e ao mesmo tempo, por um lado é fascinante e por outro lado é assustador, quando a única pessoa que tem coragem de dar o murro na mesa e de lembrar que temos um elefante na sala, um elefante de dimensões gigantescas, vem de um conjunto de pessoas que supostamente deveriam estar satisfeitas por nos ver a caminhar para o precipício. E não estão. Portanto, vem do lado russo. Ou seja, aqui vendem o bicho-papão de que a Rússia quer derrotar a Europa, quer dominar a Europa. Mas depois vemos que os grandes alertas, a grande capacidade de fazer oposição a toda esta seita que basicamente domina e continua a dominar a Europa, uh, é do lado russo. Ou seja, são os russos que continuam a tentar fazer-nos abrir os olhos. E porquê? Porque, vejam bem, aquilo que Maria Zaharova disse, e de uma forma mais ou menos traduzida no seu canal Telegram, por exemplo, eu sigo-a no Telegram, como é natural, portanto acho que faz comentários muito pertinentes, mostra também os assuntos da atualidade, e recomendo vivamente que a sigam no Telegram. Mas aquilo que Zaharova fez relativamente à solução de criação de um exército da União Europeia, Zaharova respondeu dizendo: um exército da União Europeia, talvez começar por desenvolver uma vacina para a Covid ou aprender a proteger as fronteiras da União Europeia contra os migrantes em conformidade com as obrigações internacionais, resolver primeiro a questão dos refugiados e imigrantes e só então considera a criação de um exército. Eu quase me esqueci. Antes de ser constituído, eu quase que me esquecia. Antes de ser formado ou de ser constituído um exército único da União Europeia, seria muito importante compreender qual é que era o combustível que seria utilizado para os transportes. Porque, caso contrário, o presidente dos Estados Unidos pode vir a Bruxelas e dizer que aumentará os preços dos combustíveis se os militares da União Europeia não atacarem os alvos que ela indica. E a propósito, o que é que exatamente cada país da NATO tem de pagar ao Fundo Comum, que é essencialmente Washington, em quantias colossais, supostamente para a sua segurança? Vamos ver. A meu ver, esta intervenção de Maria Zaharova não podia ter sido mais certeira. E a verdade é que a própria Maria Zaharova chama a atenção para algo que devíamos ser nós europeus, nós que aqui vivemos. Senhora Ana Ponte, uma boa noite para si também e bem-vinda. Somos nós europeus, e o Sr. Carlos Campos Neto também, somos nós europeus que estamos numa posição tremendamente ingrata e que deveríamos ser os primeiros, aqueles que estão mais incomodados com aquilo que se está a viver na Europa. Vejam, por exemplo, esta questão das vacinas. A questão das vacinas não é por acaso que Maria Zaharova referiu a questão da vacinação para o Covid. Porque, se bem se lembram, se a vacina russa, a Sputnik, foi a primeira a ser criada, e a primeira coisa que se tentou fazer foi nem pensar, nós não queremos uma vacina que venha da Rússia. Nós não queremos uma vacina, e então o que é que vamos fazer? Vamos começar a descredibilizá-la, vamos começar a desacreditá-la, e vamos dizer que tem muito pouca eficácia. E se dissermos que tem muito pouca eficácia, bom, então assim as pessoas não vão querê-la, nem vão fazer pressão para nós comprarmos a vacina russa.
e afinal depois veio-se confirmar que afinal a eficácia de proteção da vacina russa era, se não a mais alta, pelo menos estava ali entre as mais altas e tinha uma forma de produção completamente diferente. Então o que é que Maria Zaharova aponta aqui o dedo e, a meu ver, com total razão? É o facto de terem sido os Estados Unidos a fazer pressão sobre a União Europeia para que a União Europeia boicotasse, não só boicotasse as vacinas provenientes da Rússia, como ao mesmo tempo também se recusasse a desenvolver as suas próprias vacinas e a preferir as suas vacinas em vez de preferir alimentar a indústria farmacêutica ligada aos Estados Unidos. Portanto, e isto é totalmente verdade. Nós andámos aqui a tomar um conjunto de vacinas consoante aquelas que eram as diretrizes provenientes de Washington. E se Washington dissesse esta vacina pode ser, nós aqui dizíamos ok, vamos cumprir. Se Washington dissesse aquela vacina não pode ser, então não pode ser. E nós obedecíamos ao nosso dono. Portanto, e aqui foi, a meu ver, totalmente em cheio a intervenção de Maria Zaharova. Mas não é só isso. Quando nós falamos em questões migratórias, é também muito importante nós termos em conta que aquilo em que se está a transformar a Europa com as questões migratórias é que há migrantes e há migrantes. Quando eu ouço pessoas a dizer, bom, nós, os migrantes, ou os imigrantes, devemos tê-los aqui o mais possível para poder ajudar-nos a contornar problemas de desemprego e ajudar a contornar questões demográficas, bom, vamos lá ver uma coisa. Quem é o português que consegue aguentar os baixos salários e consegue sustentar uma família com as condições em que, neste momento, se consegue, existem aqui disponíveis para quem já cá está? Por exemplo, ainda no outro dia estava a falar a conversa por causa da eterna questão dos TVDEs. E a eterna questão dos TVDEs é uma questão muito interessante porque estava um amigo meu a dizer-me que tinha ido no outro dia com um motorista de TVDE português e que ele lhe estava a dizer que é impossível continuar a concorrer com os outros, sobretudo os indo-paquistaneses que estão por cá e cidadãos também naturais do Brasil, porque as motivações e as necessidades são completamente diferentes. Ele próprio dizia, para mim é impossível porque eles vêm cá e tiram-nos a clientela toda. E nós não conseguimos sobreviver com baixos custos. E é verdade. E porquê? Enquanto o motorista TVDE português tem de pagar a casa, sustentar a família e pensar em como é que se vai reformar daqui para a frente, o indo-paquistanês, e eu não estou aqui a falar mal, não quero que pareça que estou aqui a criticar nacionalidades, etnias, o que é que seja, porque não é verdade, mas o indo-paquistanês, o brasileiro médio que tem vindo para Portugal nos últimos anos, são pessoas cuja prioridade é, acima de tudo, obter um título de residência e uma forma de legalização em território nacional. Para quê? Para, das duas, uma, ou com esse título de residência conseguirem ir para um outro país do espaço Schengen, trabalhar e ganhar mais dinheiro, ou então aguardarem, esperam 5 anos e depois obtêm nacionalidade. E com a nacionalidade, então podem ir definitivamente para onde quiserem, que já ninguém os tira de lá. E então, tanto os indo-paquistaneses como os brasileiros que têm vindo para cá nos últimos anos, a maioria dos brasileiros, naturalmente nem todos são assim, mas estou a referir-me a pessoas que, neste caso concreto, os TVDs, a grande prioridade deles não é comprar uma casa, não é arrendar uma casa, não é também, por outro lado, um, ter um projeto de futuro no país. São pessoas que estão a pensar no curto, no limite, no médio prazo. Ou seja, são pessoas que a grande prioridade não se importam de ganhar meia dúzia de tostões, porque a prioridade é conseguir continuar a pagar uma cama para conseguirem permanecer em Portugal de uma forma legal, dizerem que têm uma residência, e ao mesmo tempo fazerem contribuições e registros, tanto para a Segurança Social, como também para a Autoridade Tributária, para depois poderem mostrar ao antigo CEF, e que agora mudou de nome a 29 de outubro, passou a chamar-se AIMA, Agência para a Integração, para a Migração e para o Asilo, para conseguir mostrar, nós estamos cá, temos um posto de trabalho, nós temos rendimentos e, portanto, temos o direito a ficar cá porque estamos a contribuir para o país. Ou seja, entre pessoas que não se importam de oferir
500, 600 euros, se tanto, porque têm esse meio de comprovativo, 700, aliás, 700 por aí. E um português que precisa desde logo de pagar casa, de sustentar também a sua família, de conseguir declarar o suficiente para depois ter uma reforma minimamente aceitável. Não é possível comparar os dois tipos de realidades. E aquilo que nós estamos a fazer, quando nós estamos a escancarar a porta para a entrada de migrantes, sobretudo migrantes com baixas qualificações, que vêm retirar, e vêm retirar mesmo trabalho, a um conjunto de postos de trabalho a cidadãos portugueses que poderiam estar a fazer aquilo, e é demagogia virem dizer que os portugueses não querem fazer aquilo e nós vamos fazer o que os portugueses não querem. Pudera, se alguém me disser a mim que eu posso ir, que, como no outro dia eu vi um documentário sobre a Dinamarca, em que um varredor de ruas ganhava 4.000 euros por mês, é assim, se calhar eu próprio também abandono a advocacia e vou limpar ruas. Se o salário for suficientemente bom, e isso depende naturalmente de função para função, meus caros, até eu considero se o caminho que eu estou a fazer e que eu tenho seguido a título profissional, se é o melhor caminho. E mudo sem sombra de dúvida, porque é aquilo que me dá mais. Eu vi isso no outro dia, deu na RTP2, um documentário que estavam a dar sobre vários. São países distintos, então estavam a mostrar a Dinamarca como é que era. E estavam a dar o caso um varredor não, que não é só um varredor. Ele próprio também tinha acesso àqueles veículos também para poderem fazer a limpeza das ruas, 4.000 euros por mês. Ele próprio diz que só trabalhava no período de verão, porque no inverno ele próprio decidiu trabalhar para um outro lado onde fosse mais quente. É assim, se nós falarmos de ser auxiliar, por exemplo, no hospital, de trabalhar em determinados setores da restauração, que não seja com precariedade total e que não seja a oferir o salário mínimo nacional, que não dá para pagar uma renda de uma casa num raio de 40 ou 50 quilómetros, bom, quer dizer, então, assim, é muito fácil entrar na demagogia e na conversa demagógica de dizer que não. Os estrangeiros vêm para cá fazer aquilo que os portugueses não querem fazer. Não é verdade. Depois dizem, os portugueses vão para a França e fazem este tipo de trabalhos. Pois claro, quanto é que eles ganham em França? Não ganham aquilo que ganham em Portugal, de certeza. Quanto é que eles ganham na Alemanha? Não é aquilo que ganham em Portugal, de certeza. Portanto, não vamos entrar nesse nível de demagogia, hipocrisia, de paradoxo, de desonestidade, porque realmente é desonestidade afirmar uma coisa dessas. Agora, depois temos outro tipo de cidadãos que não se importam de vir para cá e de partilhar um quarto com 2, 3, 4, 5 pessoas, porque sabem que a situação é temporária e que pior do que aquilo já não fica. E ao mesmo tempo conseguem aquilo que oferem aqui, mesmo que seja um salário abaixo do salário mínimo, seja o salário mínimo, eles conseguem mesmo assim juntar o suficiente para mandar para o país deles, porque no país deles não conseguiram ganhar esse salário. Quer dizer, é concorrência desleal. E é nivelar os salários e nivelar a mão de obra por baixo. E depois aquilo que me indigna e aquilo que me deixa verdadeiramente nervoso é constatar que, portanto, quer dizer, vamos acabar com os vistos gold. Eu concordo que acabemos com os vistos gold para as questões do imobiliário. Acabou para o imobiliário, muito bem. Porquê? Porque contribui, e a verdade é que contribui, para a especulação e para a sobrevalorização imobiliária. Sem sombra de dúvida. Têm todo o meu apoio, voto a favor. Mas depois diabolizam o Estatuto do Residente Não Habitual, que permite aos estrangeiros poderem oferir aqui determinadas profissões e, sobretudo, considerados altamente qualificados agora, de pagar uma taxa fixa de 20% de IRS. Depois de. Isto é diabolizado, portanto, pessoas que. O que é que são altamente qualificados? São os engenheiros, são os arquitetos, são os médicos, são os advogados, são os analistas de sistemas, ou seja, são pessoas que podem verdadeiramente trazer valor em termos de inovação, em termos de investimento, em termos de até reforço financeiro e trazer uma outra capacidade financeira para poder consumir. Estes são diabolizados. Os dos vistos gold são diabolizados, que deixam cá, muitos deles, 500.000, 1 milhão, mais ainda até investimentos que fazem.
Mas depois, não, vamos abrir a porta para os cidadãos do Bangladesh, do Nepal, até mesmo do Brasil com poucos estudos, e vamos trazer para cá essas pessoas, porque essas pessoas é que vão ajudar a levar o país para a frente. É assim, eu tenho sérias dificuldades e eu tenho, na qualidade de advogado, vários clientes russos. Tenho vários clientes russos que querem fazer aqui investimentos. Os russos têm uma particularidade que eu já assinalei mais do que eu falo, é que os russos, se puderem, são autónomos, são independentes e lançam o seu próprio negócio. Os russos, regra geral, só ficam vinculados e afetos a um contrato de trabalho se entenderem que, ok, é uma situação mais confortável do que o risco que eu correria para criar uma empresa ah, da minha própria iniciativa, portanto. E, mas a esmagadora maioria, nós temos aqui pessoas russas e não só, de outras nacionalidades, mas eu falo desta realidade, que é aquela que eu conheço bem melhor de longe. Temos pessoas com muito dinheiro, temos pessoas que nem sequer estão sinalizadas como participando em esquemas de branqueamento de capitais ou o que é que seja. Temos pessoas que têm ideias, temos pessoas que podem ajudar a inovar o país e ajudar a melhorar num conjunto de aspectos e não. Vamos sabotar esta gente toda, vamos, vamos. Senhora Laura, atenção, quando eu falo das vacinas, eu não estou aqui a defender que as vacinas são ah, mais ou menos eficazes. Estou a dizer é que os próprios estudos, conduzidos por quem de direito, chegaram à conclusão mais tarde que afinal havia uma determinada percentagem de eficácia. É que, independentemente de discutir isso ou não, e naturalmente que isto tem de ser discutido, mas a verdade é que, mesmo dentro desses estudos, por parte de entidades que são. Nós podemos aqui, naturalmente, levantar muitas questões, não afirmações, mas muitas questões. Mesmo dentro desse tipo de situações, os russos, mesmo assim, foram vistos como sendo, se não foram os mais credíveis, e os mais eficazes estavam pelo menos entre os mais eficazes. E mesmo assim, nós demos ao luxo disso. Atenção, só queria assinalar esta questão. E então, quer dizer, nós temos uma situação a nível de estrangeiros e a nível migratório que, a meu ver, me preocupa, porque nós estamos a transferir para cá pessoas que não vêm acrescentar mais do que aquilo que os portugueses já conseguem fazer. Quem diz portugueses, diz até outros que não sendo portugueses, que já se encontram cá há muito mais tempo, para passar a chamar portugueses essas pessoas. E depois aqueles que querem vir investir, e não me refiro só aos russos, refiro-me também a um conjunto de outras nacionalidades. Não, isto é gente que tem dinheiro, gente que tem dinheiro é gente que não pode ter lugar em Portugal. E isso é uma coisa que, muito honestamente, me faz muita confusão, que é pessoas que querem inovar, pessoas que querem investir, pessoas que querem trazer dinheiro, encontram todo o tipo de obstáculos. Os outros, não só vêm eles, como depois ainda têm direito a trazer a mulher, a mãe, o pai, os filhos, depois os filhos casam com alguém, é mais reagrupamento para os filhos e por aí fora. Ou seja, e é um pouco isso que nós estamos a construir em Portugal, e aquilo que aqui o senhor Eduardo Ferreira me diz aqui tem toda a razão, acompanho essa opinião que me diz, sem sombra de dúvida. A uberização do trabalho é mais uma etapa da precarização contra a classe trabalhadora, independentemente da nacionalidade. E é verdade. Eu próprio acompanho aquilo que é aqui dito por este senhor, porque tem toda a razão. Portanto, a precariedade, uma vez mais, de onde é que vêm estas ideias? As ideias vêm através do chamado Novo Mundo, vêm através do outro lado do Atlântico. E as pessoas estão confortáveis com isto. E a imigração já atinge contornos tais que já é inegável nós podermos afirmar que aquilo que se está a passar na Europa basicamente é uma descaracterização das próprias populações, tal é o impacto e tal é a presença que se tem, que tem aqui e o impacto que tem os estrangeiros nos vários países europeus, como sabem. E sobretudo estrangeiros que não têm propriamente até semelhanças connosco. Eu vou-vos mostrar os dados que não são meus, são os dados da Pordata, portanto é uma entidade fidedigna, portanto isto não é inventado, isto não é aqui propriamente criado por mim. Eu vou passar a ler-vos estes dados, que é para vocês poderem perceber
o que é que nós estamos aqui a falar em concreto. Deixem-me só fechar aqui isto. Portanto, e supostamente deveria ter acesso. Onde é que isso está? Onde é que isso está? Pronto. Uma vez mais aqui com alguma dificuldade, mas isto também já vos habituei um pouco a isso, não é? Deixem-me ver se consigo agora abrir, porque eu tinha aqui esses dados da Pordata. Esperem que... Deixa-me ver se eu consigo partilhar agora. Bem, isto não está fácil. Isto não está fácil, mas deixa-me ver. Não percebo porque é que ele não está a dar. Bom, mas a verdade é que temos aqui a Pordata. Como é que eu consigo partilhar isto convosco? Como é que eu vos consigo mostrar isto? Porque ele não está a querer colaborar. Eles não estão a querer, ele não está a querer colaborar, não percebo porquê. Bem, enfim, vamos ver se eu consigo aqui fechar também, fechando outras coisas, se isso fica mais fácil. Bom, a verdade é que ele não me está a querer deixar mostrar, deixem-me ver se assim já vai. Uma última tentativa. Peço-vos que deem aqui uma última oportunidade aqui a isto de vos poder mostrar, porque é para verem como os dados são originais e não são propriamente aqui coisas inventadas, por assim dizer. Bem, é escusado, ele não quer mostrar, ponto final, mas eu ainda não desisti disto, ainda não desisti disto. Deixem ver se consigo aqui, deixem ver se consigo mostrar aqui uma última tentativa para conseguir. Uh, ora bem, ora bem, ora bem. Talvez assim ele já lá vá. Ecrã completo. Olha, vou ter de mostrar então as coisas como elas estão, porque eu queria mostrar-vos o que é que tenho aqui. Então vou mostrar assim mesmo. Olhem, ficam a ver aqui o meu ambiente de trabalho, que é uma tremenda confusão, mas ao menos vou-vos mostrar. Então vamos ver se eu vos consigo mostrar aqui isso. Deixem-me só fechar aqui esta janela. E então, muito bem, o que é que nós temos aqui? Temos, de acordo com a Pordata, população estrangeira, com estatuto legal de residente, total e por algumas nacionalidades. Deixem ver se a tabela completa até mostra outro tipo de... não, continua a mostrar algumas nacionalidades. Então vamos lá ver os dados referentes à atualidade. Então aquilo que nós vemos, vejam que o governo PS tomou posse em 2015, como sabem. Nós estávamos a falar de um universo total de, em Portugal, 383.759 estrangeiros que tinham estatuto de residentes legais, e vejam os números de 2022. São mais do dobro daquilo que tínhamos em 2015. Portanto, começou a aumentar de uma forma drástica, começou a aumentar significativamente os números em termos migratórios, e depois reparem que destes 781 mil registados como residentes em 2022, nós só 263 mil é que eram da Europa. Reparem que se nós tínhamos para cerca de metade, ou pouco mais de metade, dos 383 mil eram da Europa, agora fazem se calhar o quê? 25% por aí, mais coisa, menos coisa, fazem, não digo 25%, vá 30%. Portanto, ou seja, em termos proporcionais, o que cresceu significativamente relativamente a nacionalidades e a continentes foi, sem sombra de dúvida, a população proveniente de fora da Europa. Vejam que, curiosamente, os moldavos até diminuíram.
portanto, nós tínhamos em 2014 8.458 moldavos, gente que muito trabalha, atenção, portanto, eu não quero que isto pareça que isto é aqui algum tipo de discurso anti-imigração só com base em algum tipo de ódio racial ou coisa do género, portanto, estamos a falar de pessoas, uh, pessoas com muita capacidade de trabalho, como todos os povos, até como os portugueses, naturalmente também terão os seus crimes, todos têm, incluindo os portugueses. Portanto, quando os portugueses vão lá para fora, não nos podemos esquecer que os portugueses muitas vezes ficam referenciados como pela prática de crimes também no estrangeiro. Temos um aumento, sem sombra de dúvida, de vários, mas agora reparem que até mesmo os ucranianos têm vindo a diminuir significativamente até o ano 2022. Mas atenção, estes são aqueles que têm o estatuto legal de residente. Depois nós olhamos, por exemplo, ao continente africano, nós vemos que do continente africano aumentou significativamente, portanto, o número de pessoas. Curiosamente, os cabo-verdianos até diminuíram, face aos números que tínhamos em 2014 e 2015. Guiné-Bissau aumentou, Angola aumentou, Moçambique, muito poucos, surpreendentemente, muito poucos, pelo menos comparativamente com Angola, muito poucos. São Tomé, a mesma coisa, mas vamos lá ver. Todos estes países acabam por ser também Portugal, e por ter muito de Portugal, portanto, quase nem os poderia considerar estrangeiros por cá estarem. Depois vamos às Américas, e reparem na diferença. Nós passamos em 2015 89 mil das Américas para 268 mil em 2022. Nós estamos a falar de 3 vezes mais. Triplicaram os provenientes das Américas. Claro que a grande mudança prende-se com o Brasil. O Brasil continua a ser o país com maior representação em Portugal, independentemente da origem, ou seja, em geral, a nível mundial, o país que tem mais habitantes aqui em Portugal é o Brasil. E reparem que passaram então dos 89 mil, 80 mil eram brasileiros. Para 2022, dos 268 mil, 239 mil são brasileiros. E depois temos um conjunto de outros povos. Curiosamente, isto aqui não apresenta os dados dos russos. Temos também os nepaleses, muito curioso, que passaram de 3.543 em 2014 para 23.839 em 2022. Ou seja, estamos a falar de um valor que é cerca de quase 8 vezes mais, é 7 vezes mais, o valor que se registava há 9 anos. Depois vejam também que a Índia também é outro caso muito curioso, porque quintuplicou a sua representação em Portugal. Os chineses mantiveram-se nos mesmos termos. Ora bem, isto é uma evidência do que é que dá as políticas de facilitação migratória. Porquê? E porquê que eu digo facilitação migratória? Estes números, a meu ver, não deixam margem para dúvidas. Eu falo em facilitação migratória por um simples motivo. É que foi quando começou a surgir o Instituto da Manifestação de Interesse. Quando começou a surgir a manifestação de interesse. E o que é a manifestação de interesse? Foi um artigo na Lei dos Estrangeiros que permite que as pessoas venham para cá. Somos o único país na Europa, somos o único país na União Europeia que tem esta possibilidade. As pessoas podem vir para Portugal, podem viver em Portugal, sem ter um contrato de trabalho, uma promessa de trabalho prévia à emissão do visto, podem dar cá a entrada e têm vários meses para conseguirem obter esse contrato de trabalho ou para abrir atividade e começarem aqui o negócio por conta própria. Isto é o chamado manifestação de interesse, ou seja, os cidadãos têm um determinado período de tempo, os estrangeiros, para conseguir, manifestam basicamente que querem vir para Portugal para trabalhar. E como querem vir para Portugal encontrar trabalho, é-lhes dada essa facilitação. E as pessoas vêm para cá, e ao mesmo tempo que vêm para cá, podem vir para cá sem ter nenhum trabalho em vista. Então criam, vão-se registrar como contribuintes, vão-se registrar na Segurança Social, não há nada que os impeça de fazer isso, e depois formalizam a manifestação de interesse. E ao formalizar a manifestação de interesse, eles aguardam ser convocados para uma entrevista no antigo CEF, agora AIMA,
onde depois serão avaliados, eles devem entregar a documentação e depois aguardam mais uns quantos meses até que finalmente aceitem e que lhes atribuam o título de residência. Ora, eu posso-vos dizer que só para serem chamados para a primeira entrevista, os períodos de espera estão mais ou menos em 2 anos. Ou seja, estes 781 mil que foram registados em Portugal em 2022 estão longe, muito, 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 muito longe de ser a verdadeira realidade da imigração em Portugal. Porque estes 781 mil são aqueles que estão registados como tendo um título de residência já emitido, já aceito. Não estão registados todos aqueles que estão desde há 2 ou 3 anos à espera ainda para obter um título de residência. E a quantidade de pessoas que dá entrada em território nacional, quase diariamente, proveniente do estrangeiro, para virem aproveitar este regime da manifestação de interesse, é um número absolutamente incalculável. Depois posso-vos dizer outra coisa, é que se as pessoas permanecerem cá durante um período de 5 anos de forma legal, e se as pessoas conseguirem comprovar, excetuando os países de língua oficial portuguesa, que estão excluídos de fazer este tipo de provas, mas se os outros estrangeiros que não têm a língua oficial, português como língua oficial do seu país, fizerem um teste em que demonstrem ter o domínio do nível equivalente a A2, que é conseguir fazer uma conversa minimamente razoável, é-lhes atribuída nacionalidade portuguesa com base na lei, com o que está previsto na lei da nacionalidade. Portanto, e posso-vos dizer que, de acordo com as estatísticas dos últimos anos, os números têm variado entre 46 mil e 54 mil estrangeiros obterem nacionalidade portuguesa. Não venham com a história dos sefarditas, porque os sefarditas são uma gota no oceano. Não venham com a história de povos oriundos do leste, sobretudo da Ucrânia, da Rússia ou até mesmo da China, porque estes também são uma gota no oceano. Estamos a falar, sobretudo, de população ligada quer a países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Brasil e por aí fora. Portanto, nós estamos a falar atribuir essa nacionalidade portuguesa basicamente a pessoas que se mostrarem ter o mínimo de domínio de português, e agora a lei vai mudar ainda por cima. Ou seja, a lei vai alterar os tempos de contagem. Portanto, vai acelerar ainda mais e agilizar a obtenção de nacionalidade portuguesa. E este é basicamente o ponto de situação que nós temos. Ou seja, se nós fizermos bem o cálculo, ora bem, portanto, nós estamos a falar 11 milhões a população portuguesa, 10% estamos a falar de 1 milhão. Eu diria que nós temos 10% da população residente neste momento em Portugal, não é com título de residência, da população residente em Portugal, é estrangeira. E dentro destes 10%, se nós fizermos a soma a esta média de 46 a 54 mil, que todos os anos obtêm a nacionalidade portuguesa, dá uma média de 50 mil por ano, de 4 em 4 anos, nós temos 1% da população que são novos portugueses, não por terem nascido cá, mas porque passaram cá tempo suficiente para poderem obter a nacionalidade portuguesa. Esta é a realidade. E é por isso que nós estamos a ter um desvirtuamento daquilo que é o ser português. Não venham com a história de que nós sempre fomos um povo com muitas influências e que sempre habitaram aqui todo o tipo de pessoas. Sem sombra de dúvida, temos uma história riquíssima. Mas também existe, não é por acaso que os portugueses sempre se identificaram com uma determinada matriz, uma determinada raiz, quer a nível étnico, quer também a nível cultural, como também nós passamos a ter um conjunto de outros povos que têm história, família, cultura e tudo mais, que têm naturalmente outro tipo de origens. Agora, isto é falar mal das pessoas? Não. Isto é falar mal das etnias e das raças ou das nacionalidades? Não. O que eu estou a condenar não é as pessoas que vêm para aqui numa questão de necessidade. Porque as pessoas vêm para aqui porque precisam.
Eu acredito que, mesmo os indo-paquistaneses, que muita gente diaboliza, até mesmo os cidadãos brasileiros que vêm para a TVDE e para Uber, têm uma profissão extremamente ingrata. A profissão daquelas pessoas é uma profissão extremamente ingrata. Não são os únicos, também existem portugueses a fazer essa profissão, mas é extremamente ingrata e por isso é que eu digo que eu faço sempre questão de ajudar, sempre que eu recorro a esses serviços, eu dou sempre uma gorjeta, porque essas pessoas trabalham e trabalham bem, trabalham bastante, trabalham muito, sujeitam-se às condições mais adversas e merecem naturalmente o nosso respeito. Portanto, não vamos diabolizar as pessoas. Eu acredito que qualquer uma dessas pessoas, se pudesse, não emigrava fosse para Portugal, fosse para onde fosse. Ficaria no seu país, com a sua família. Aliás, eu acredito que se alguma destas pessoas subitamente enriquecesse, por Ciro Euromilhões, por qualquer outra coisa, a primeira coisa que essas pessoas fariam seria voltar para a terra delas para se juntarem à família, ou então para estar próximo daqueles que eram os seus e fosse com outro destino qualquer. Portanto, não vamos diabolizar estas pessoas, venham elas de onde vierem. As pessoas vêm para cá porque têm uma necessidade. O problema não é as pessoas que têm necessidade, é que ainda no outro dia estava a ver, aqui há dias estava a ver uma notícia proveniente, acho eu, do Expresso, que mostrava que temos cada vez mais imigrantes e temos imigrantes cada vez mais pobres. Ou seja, nós, por um lado, de acordo com a política seguida pelo governo e por todos estes partidos de esquerda, temos criado políticas migratórias facilitistas que facilitam e potenciam a entrada de pessoas que não têm condições para entrar cá e que não vêm acrescentar rigorosamente nada a Portugal. E também nem sequer aos portugueses, pelo contrário, vêm e sim correr o risco de desequilibrar a economia e o pouco bem-estar que nós ainda temos, porque vão colocar uma pressão muito maior sobre o Serviço Nacional de Saúde, vão nivelar os salários por baixo, vão pressionar ainda mais também o sistema de ensino, ou seja, toda a gente por todo lado, em todo o tipo de profissões, é impossível alguém conseguir negociar com qualquer empresa qualquer tipo de salário quando se tem, sobretudo, deste género de serviço, que à partida não é preciso muitos estudos para conseguir aceder a ela. Quando nós estamos a falar depois de pessoas que eu venho aqui agora e peço, por exemplo, para ir trabalhar para um café, não. Eu não trabalho por menos de 1000 euros. Não, não, eu quero eu quero que você aumente o meu salário, senão eu vou-me embora. Mas isto é viver num país completamente distante da realidade e deslocado da realidade. Porque o patrão vai dizer, ok, muito bem, então vai-te embora que eu vou contratar aquele que veio de fora, que até quer ter um emprego para poder apresentar a manifestação de interesse dele e para poder ficar regularizado em Portugal e que aceita até trabalhar abaixo do salário mínimo só com contrato porque tem de ser. Não é comparável. Portanto, estão simplesmente a fazer tudo isto que nós estamos neste momento a assistir. Quando aqui alguém diz que foi a geringonça que destruiu tudo, e há aqui várias pessoas a dizer que a geringonça destruiu tudo, permitam-me dizer o seguinte, não concordo que fosse a geringonça a destruir tudo. Foi aquele governo, durante a fase da Troika, Passos Coelho e Paulo Portas, que destruíram e começaram a abrir caminho para que isto tudo fosse destruído. Porque foi esse governo que queria mostrar que era, e essa maioria de parlamentar queria mostrar que era mais papista que o Papa e que ia mais além do que aquilo que todos os outros faziam, foram esses que começaram a afugentar os nossos altos quadros para o exterior, a dizer que nós tínhamos de sair da nossa zona de conforto e ir para o estrangeiro, que tínhamos de emigrar, foram esses que começaram a destruir o país. E foram esses que criaram condições suficientes para que, nos próximos anos, não tenham sequer a mínima hipótese de poder algum dia de podermos ir algum dia a ter outro tipo de governação que não seja aquela que tem sido alimentada, por exemplo, pelo Partido Socialista e com o apoio dos livros e dos blocos e dos PANs e não sei o que mais. Portanto, eu aqui não coloco o Partido Comunista nesta equação porque acho que o Partido Comunista é um partido diferente. Acho que é um partido que, embora seja esquerda pura, mas acho que é um partido que não se pode colocar no mesmo saco de Bloco de Esquerda, de Partido Socialista, de Livre e por aí fora. Estamos a falar de um partido diferente, é uma esquerda diferente. E a partir daqui, foi com este governo de 4 anos, 2011 a 2015, que se criaram as condições para que depois esta esquerda radical, por assim dizer, de PS, blocos e por aí fora, que conseguissem ganhar o seu espaço e conseguissem levar
conduzir o país a esta situação em que nós nos encontramos agora. Portanto, porque jamais eles teriam maioria absoluta se não tivéssemos aquele tipo de governo a querer fazer questão de, para mim, volto a dizer, é até a questão dos feriados, abolir feriados. Isto cabe na cabeça de alguém achar que é por se abolirem 4 feriados que as pessoas vão começar a produzir mais em Portugal. Isto, a meu ver, representa e só demonstra o quão vazio é, de facto, aquele governo e como esquinha era aquele governo, tocar nos feriados. Os militares foram os únicos que não tiveram cortes nos salários. Os militares, os polícias e, sobretudo, os militares foram os únicos que nunca tiveram corte nas progressões na carreira. Porquê? Porque é quem tem acesso às armas. Ponto final. Portanto, as pessoas não são burras. O Sr. Carlos Velasco aqui diz, quem diria que um dia o Partido Comunista Português seria o partido que defenderia o interesse nacional, o mundo dá voltas. É verdade, é verdade. De certa forma, eu vejo que o Partido Comunista, lá está, não é por acaso que é o mais antigo partido português, não é por acaso que teve uma forte influência exterior e a escola que teve. Acho que é um partido, dentro da esquerda, um partido à par. Eu não estou com isto a mostrar apoio, nem estou com isto a manifestar também que estou contra. Gostava só de frisar isto. Isto para vocês perceberem que este sistema migratório que nós temos, este sistema que temos mais imigrantes, mas temos muitos mais também pobres, é o reflexo da herança que nós temos tido deste governo que criou este regime completamente facilitista, de que qualquer pessoa pode vir para cá e a partir do momento em que vem para cá, que se lixe se desequilibra a economia ou não. Que se lixe o estado em que fica o português médio. O que interessa é pôr aqui a máquina a funcionar e, sobretudo, criar novos portugueses que possam votar neste tipo de partidos. É tão simples quanto isso. Portanto, e é graças a isso que nós temos pessoas cada vez mais na miséria. Eu lembro-me há um tempo de ver aqui há um mês, tanto, uma notícia que dava conta de cidadãos brasileiros que não tinham capacidade para pagar rendas de uma casa, nem sequer de quartos aqui, e eu compreendo. É natural, num país de especulações, que permite que tudo seja feito, é mais do que natural. E então, como não tinham capacidade para pagar as rendas em Portugal, o que é que decidiram fazer? Decidiram montar tendas e passar a viver num jardim público, num espaço público. Vamos lá ver uma coisa. Se as pessoas não têm condições para estar aqui numa residência minimamente digna, para já, não podem continuar a viver naquelas condições. Não vão ficar aqui e tirar o lugar àqueles que já cá estão, e que muitos deles até guardam até por uma habitação social e tudo mais. Mas, acima de tudo, o disparate que não se pode fazer é continuar a abrir portas para se dizer que se está a defender os direitos humanos e os direitos fundamentais daquelas pessoas para poderem ter uma oportunidade na vida, e depois as pessoas vêm para cá e ficam numa condição ainda pior do que aquela em que estavam no seu país de origem, que é ficam a viver na rua, ficam a viver, a partilhar um quarto com mais 3, 4 ou 5 pessoas, ficam a ganhar muito pouco salário porque o nível de vida aqui é elevadíssimo. Portanto, se isto é defender a dignidade da pessoa humana, bom, então, meus caros, sinceramente, eu acho que estas pessoas. Eu não sou humano, porque isto para mim não é dignidade. Não é dignidade. E é isso que estão a causar às pessoas, que é chamá-las, trazê-las, dizendo-lhes que podem abrir o seu negócio, registar-se, abrir atividade, podem fazer o que quiserem e depois defender-se eles próprios da. A partir do momento em que ficam regularizados, é o vale tudo. Portanto, e os portugueses, o português médio que não consegue encontrar trabalho, ou que não consegue pagar a sua casa, não consegue viver, não é por acaso que os jovens, até aos 35, até mais anos, não conseguem encontrar casa própria. Há quem diga, não, eles saem cada vez mais tarde de casa porque gostam é de estar com a mãe e com o pai. Isto só alguém completamente alucinado e desfasado da realidade e que vive numa realidade alternativa, onde ganha bem, tem capacidade de escolha, só alguém completamente desligado da realidade é que pode afirmar isto. Os portugueses, os jovens portugueses, não vivem sozinhos, não é porque gostam de estar com o pai e com a mãe, é porque não lhes resta outra alternativa a não ser viver com o pai e com a mãe, porque não têm capacidade para viver sozinhos. Portanto, e pasmo-me quando ouço que este tipo de gritos de revolta e de chamamento de atenção vem daqueles que aqui, no Ocidente, continuam a dizer que são os nossos inimigos. Se fossem nossos inimigos, teriam todo o prazer em continuar a ver-nos, a cair outra vez
e a derrapar e a despenhar-nos outra vez sem paraquedas. Portanto, seria assim que um inimigo se comportaria. Um inimigo não nos faz um alerta para a gravidade da nossa própria situação. Eu acho que é esse tipo de pessoas nós chamamos amigos. E depois nós vemos pessoas que condenam os russos e condenam a Federação Russa quando a própria Federação Russa vem, é a única com capacidade e com coragem para nos abrir os olhos. Enquanto estas elites que governam a União Europeia continuam a ser um conjunto de elites, um conjunto de lideranças que não fazem outra coisa que se não pensarem apenas nos avultados salários que ganham, nas carreiras que vão ter depois de saírem dos cargos políticos que têm nas instituições europeias e nos governos e nos parlamentos nacionais, e depois seguem a sua própria vida numa redoma e isolados daquilo que é a vida real. Portanto, meus caros, eu com isto acho que já me alonguei bastante. Acho que este direto já foi mais além, até em termos de tempo, do que aquilo que eu pretendia, mas não poderia deixar de vos alertar para isto. Quando temos Maria Zaharova, que é acusada de ser a nossa inimiga e de querer o nosso mal, é a única capaz de nos chamar a atenção para o mau caminho que nós estamos a seguir. Com isto, eu agradeço a todos a vossa atenção. Não deixem de colocar o vosso gosto. Quem quiser também fazer algum tipo de contribuição está mais do que à vontade para fazê-lo através dos meios que encontram na descrição de cada vídeo. Está sempre lá disponível. Faço votos desde já da continuação de uma excelente noite e faço votos também de que tenham um excelente dia. Até amanhã e uma boa continuação.